E olha eu aqui de novo para falar dos vikings. Esse estudo sobre os vikings, os bárbaros, né? Os vikings, porque vikings quer dizer saqueadores, piratas. E aí tem a série dos vikings, mas na verdade eles eram os homens do norte, ou os bárbaros, né? E aí dessa vez eu vou falar sobre Santo Agostinho, bispo de Hipona, nessa luta contra os vikings, que nem durou tanto assim, mas foi impressionante como a história de Agostinho é, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção, né, assistindo a série e lendo sobre, estudando sobre esse tempo da a igreja e a igreja no tempos bárbaros, né? Esse livro aqui do Daniel Hobbes, que é um dos volumes da coleção sobre a história da igreja, que é acho que o mais completo, que tem os volumes mais completos sobre a história da igreja. E o que me impressiona, né, que lendo aqui, é que a gente assiste, pelo menos eu assistia a série, mesmo sabendo que ali tinha coisas reais, né, baseado no que era mesmo a cultura, como é que era a coisa naquela época dos bárbaros, mas não tomava consciência assim de como que a coisa era realmente bárbara, né, realmente feia. E aí aqui lendo eu fui pensar, poxa, como que a coisa era ruim, né? Por exemplo, aqui nessa parte diz que só se ouvia falar de crianças cortadas ao meio, de virgens violadas, de mãos decepadas, de línguas arrancadas. A imaginação tinha terreno fértil para divagar sobre horrores que, aliás, eram bem reais. Então, imagina como é que era um caos esse negócio, né? Imagina a gente estar aqui tranquilamente, chega um povo bárbaro desse, os vikings, e saia fazendo esse todo tipo de loucura, esse todo tipo de horror aí, com nossos conterrâneos, com nossos parentes, familiares, com quem fosse. E podia ser até com a gente mesmo, né? E aí diz que Hipona, que era a cidade que na época que Agostinho era bispo, ainda estava em paz, né? O conde Bonifácio, que estava travando essa batalha contra os bárbaros, foi se refugiar onde? Hipona. E aí os bárbaros foram para lá também. E aí tomou terror lá na cidade de Hipona e tal. E quem é que estava lá? Um homem, né? Que era o bispo da cidade. O nome dele era Agostinho. E aqui diz, né, que quando Hipona sitiada parecia ter se atingido ao fundo do abismo, nesta praça assediada, que tudo parecia condenar ao desespero, havia um homem que era a própria encarnação da esperança e da coragem, que mesmo quando chegou o drama, ele manteve-se no seu posto. Nada mudou na sua existência costumeira. Como sempre, orava muito, lia, escrevia, ensinava o evangelho e dava abrigo sem se cansar aos infelizes que se juntavam à sua porta. E aqui diz uma coisa muito importante, de que muitas vezes se olha para o cristão e fala assim, que você está lutando por isso e por aquilo, né? Achando que cristão, apesar de ser pela paz, é um pacifista. Mas não, o cristão é aquele que sabe lutar quando necessário, quando tem que lutar. E aí fala aqui, né, que Agostinho, como cristão, herdeiro dos mártires de Cartago e filho espiritual de São Cipriano, poderia aceitar a ideia de que a África cristã, tão florescente, caísse nas mãos de bárbaros que a heresia tornava ainda mais ferozes contra a verdadeira igreja? Então Agostinho podia ficar parado sem lutar diante de uma coisa dessa? Não, claro que não. Esse não é o cristão. O cristão é aquele que luta pela verdade e que luta pela verdadeira igreja. E assim Agostinho fez. Só que na humildade, como dizia Santa Teresinha, humildade é a verdade. Então ele soube sim reconhecer a verdade, que viria sim muita desgraça ali para Hipona, que os bárbaros iam fazer muita baderna, muita bagunça, muitos horrores, e ele não podia negar isso. Mas mesmo reconhecendo essa realidade que era péssima, aqui diz, né, que as palavras que retiniam nos seus lábios continuavam a ser de esperança. Aqueles homens que, sentados a seus pés, sentiam o mundo desmoronar-se, ensinava ele a lançar os olhos para além do imediato, para além desta terra em que as civilizações morrem como os indivíduos. Na verdade, essa é a grande esperança dos cristãos, né? Saber que existe uma transcendência, que a vida não está aqui nesta terra. E aqui ele falava mais, né? Que ele consolava o povo com essas palavras. As verdadeiras riquezas não são as que os vândalos saqueiam. A verdadeira vida não é aquela que um bárbaro vos pode arrancar. Ali as pessoas estavam perdendo tudo, né? Tanto os bens materiais, muita coisa, e Agostinho consolava
mostrando qual é a verdadeira esperança do cristão, né? Que não estava ali, né? Aquelas coisas que eles estavam perdendo, que a verdadeira vida está em outro lugar. Ensinava eles a olhar para as coisas do alto. E aí, nesse mesmo ano, em 430, Santo Agostinho chega ao fim da sua vida, né? E aqui, quando fala dele nos seus últimos momentos, bate um desespero para a gente que somos meros mortais diante de um santo desse, né? Que também é uma criatura como nós, mas que chegou a um nível de virtuosidade muito grande, muito difícil de se conquistar, mas que deixou aí o exemplo pra gente. Mas aí fala que ele, já no final da vida, né, já por inteiro na suprema presença, pedia a Deus que lhe perdoasse as suas faltas. Acusava-se de não ter feito bastante por ele, de não ter dado dele testemunho bastante, de não ter preparado o suficiente a sua vinda. Santo Agostinho, né, que tanto escreveu, que tanto fez, que tanto combateu as heresias, que deu uma vida, apesar da sua vida pregressa no início da vida, depois que se converteu, deu tudo por Cristo, por Deus, pela igreja, se lamentava ao fim da sua vida. Imagina eu, meu amigo, imagina que tem a dó da minha alma. E aí, hoje, antes de começar esses estudos aqui, eu abri uma leitura aqui ao acaso na Bíblia, e saiu Isaías 59, né? Aqui, é o Salmo de Penitência. E aí me chamou a atenção que depois eu fui ler, e que no fim da vida de Agostinho também, ele pediu que pendurassem nas paredes da sua cela uma cópia dos Salmos penitenciais, cujos versículos repetia com fervor. E eu tinha acabado de ler uma leitura ao acaso, abriu ao acaso e caiu nos Salmos penitenciais. Enfim, esse é mais um dos exemplos de Santo Agostinho, de qual o verdadeiro sentido da vida, diante de tudo, né? Hoje também, do que a gente vive, né? Das desgraças que pode chegar até a gente, da nossa sociedade e tudo mais. E aqui fala também que ele dizia que tempos difíceis, tempos terríveis, diz os homens, mas o tempo somos nós. Como nós formos, assim serão os tempos. Que nós somos culpados por tudo isso, mas que apesar disso, das nossas culpas, dos nossos pecados, da nossa vida pregressa, ainda também há esperança. Deus está de portas abertas, assim como fala aqui no começo do Salmo de Penitência. Não, a mão de Yahvé não é muito curta para salvar, nem seu ouvido tão duro que não possa ouvir. Então que possamos gritar e pedir a mão de Yahvé, porque quem grita muito, quem toma sua cruz, o pedido, Deus responde a quem o chama, né? Então é isso, aguardem. Eu estou estudando aqui sobre os vikings, vai sair um vídeo mais completo sobre os vikings e contra o cristianismo, baseado aqui no livro aqui do Daniel Hobbes, no outro livro do Roger Scruton, no outro livro do Thomas Woods e no curso do Padre Paulo Ricardo. Até mais.